Fala pessoal, aqui quem tá falando é Lucas Silva, tô de volta com mais uma videoaula para o dawsmaster.com. Nesse vídeo a gente vai ver como fazer um sistema bem interessante aí, tá? Com a lógica não é de todo simples, mas também não é complicada. Eu vou mostrar como fazer. É parecido com uma aula que eu fiz já tem bastante tempo, que foi aquela aula de Select avançado, se não me engano o título era algo assim, de imóveis, né? Onde selecionava os imóveis e fazia a filtragem ali avançada e tal. Só que o sistema que eu vou estar mostrando, a forma como eu vou estar mostrando como fazer hoje, você consegue alternar com muito mais dinamicidade os dados vindos do banco de dados, tá? Você não necessariamente precisa selecionar numa ordem específica as opções para listar os registros, né? É um registro é uma listagem de registros alternada, tá? Para isso eu criei aqui um banco eu tenho um banco de dados aqui, ó. Eu tenho um banco de dados aqui, deixa eu ver se está gravando aqui, ok. Banco de dados videoaulas, tá? Nesse banco de dados eu tenho 4 tabelas, quer dizer, tabela posts com campo ID, tipo int, autoincremento, chave primária, campo título, tipo varchar, tamanho 200, se eu não me engano, campo, só para exemplificar, tá? Eu tô simulando aqui como se fosse um sistema de posts que já esteja funcionando e tal, campo categorias do tamanho 110, varchar 110, subcategorias tipo varchar tamanho 110, campo autor do tipo int, tá? Então, o título do post, categoria, subcategoria e o autor. A gente vai fazer uma listagem pelas categorias, pelas subcategorias e pelo autor, fazendo aí, alternando. Vocês vão ver como é que vai ficar legal, tá? A gente vai usar o array para fazer, fica bem bacana. Videoaulas. Tenho aqui tabela de autores com 3 campos somente, ID, autoincremento, chave primária, nome, slug, eu já coloquei aqui Fábio Beccari, e o slug a gente não vai estar utilizando, mas eu coloquei 3 campos assim, só para não ficar só 2, não ficar uma tabela tão pequena. Meu nome do Diego aqui, videoaulas, categorias. Tenho aqui ID, autoincremento, chave primária, título, varchar 100, slug, varchar 110. Por causa que o slug tem os traços, então eu coloquei 110. Subcategorias, quase a mesma coisa, ID underline cat, né, ID da categoria, título, né, e slug das subcategorias. Então, eu tenho posts relacionados a categorias que também estão dentro de uma subcategoria e como relação também tem um autor, certo? Que é pegando pelo ID. A gente vai ver como fazer essa listagem. Então eu tenho aqui uma pasta chamada videoaulas dentro do meu www. Dentro dessa pasta de videoaulas eu criei uma pasta chamada listagem-alternada. E com o index. Esse index ele tá assim, ó. Documento HTML, head, title, listagem de registro alternada. Fechei o title. Body com um fundo cinza. Vocês podem ver aqui. E somente isso, tá? Então, vamos lá. Eu vou criar aqui uma conexão simples com PDO. PDO é igual a new PDO, abre parênteses, ponto e vírgula, MySQL host igual localhost, dbname igual videoaula, vírgula, usuário root, senha em branco. Aí, aqui embaixo eu vou criar o seguinte, ó. A gente vai fazer a listagem por essas 3 coisas aqui: autor, categorias e posts. Para que esse sistema funcione, a gente tem que nomear, colocar os names dos nossos selects como os names exatos que estão aqui no banco de dados. No caso, select categorias, select autor e select subcategorias. Então vamos fazer isso? Ó, form action em branco, method post, enctype, multipart, form, date, form. Aqui eu vou colocar label, barra label,
spam, selecione a categoria. Aí aqui eu vou colocar select name, tem que ser com o nome que está no banco de dados. Então categorias, que está assim, né, a tabela, barra select. Aí aqui dentro do select eu vou criar um option value vazio com selected, tá? Ele vai ser o primeiro selecionado. Então option, fechou aqui. Aqui eu vou escrever escolha uma categoria. Então na primeira listagem ele vai listar direto, sem nenhum parâmetro, e daí a gente vai poder alternar. Então eu vou copiar isso aqui, label, vou colar aqui e colar aqui. Então aqui vai ser selecione a subcategoria, subcategorias, tá assim no banco de dados. Lembrando que o campo, olha só, ó, o nome da tabela, categorias, autor, subcategorias. O posts, categorias, subcategorias, autor, tá igual, tá? Pra gente fazer o select com base nisso. Ok. Aí eu tenho aqui, selecione subcategorias, certo? Selecione o autor. Então, autor. Aqui vai mudar também para escolha o autor, escolha subcategoria, escolha categoria, certo? Vamos ver como é que tá. Deu um erro aqui. Videoaula, acho que é videoaulas, né? O banco de dados era videoaulas. Então deixa eu dar F5 aqui de novo, tá aí, ó. Select, e falta também o input, né? Eu vou vir aqui, ó, antes de fechar o formulário, input type submit, value filtrar, tá? Repare que eu não coloquei o action porque não vai ser necessário, porque vocês já vão ver por quê. Porque eu vou recuperar os posts e ele não pode ter o índice do ação aqui, ação filtrar. Ele não pode criar um novo índice para esse botão, tá? Então tem que ficar assim, vocês já vão ver. E tá lá filtrar. Aí aqui embaixo eu vou criar somente mesmo, depois do formulário, um UL, barra UL, na qual eu vou estar listando em primeira instância todos os posts. Vou fazer isso aqui, ó, simples, PHP, vou criar uma variável chamada de selecionar underline posts, vai ser igual a PDO prepare, abre parênteses, ponto e vírgula. Aí aqui vou fazer o seguinte, ó, vou criar uma variável chamada de SQL, que a gente vai fazer ela dinâmica, tá? Só que para início eu vou fazer assim, ó, SQL vai ser igual, abre e fecha aspas duplas, ponto e vírgula, select all from tabela de posts, order by ID desk, tá? Só isso. Aí eu vou jogar para ele preparar aqui SQL, vou mandar selecionar posts, executar, tá? Ok. Você pode fazer a verificação aqui, mas não tem necessidade. While, abre parênteses, dois pontos, envolvo aqui o meu LI, and while, ponto e vírgula, fechei o PHP. Aqui eu vou selecionar a variável post, vai ser igual. Você poderia selecionar somente o título aqui, ó. Select título from, porque a gente só vai listar o título, né? Então não tem necessidade de pegar tudo. Post igual a selecionar posts, fit object. Aí aqui eu vou jogar PHP echo na variável post título, ponto e vírgula, fechei PHP. Então se eu vim aqui agora, ó, posts para JavaScript, repare aqui, ó, eu tenho ó, 1, 2, 3, 4 posts dentro da categoria desenvolvimento, 1, 2, 3 posts dentro da subcategoria PHP, um post somente dentro da categoria desenvolvimento e na subcategoria JavaScript, e 3 posts dentro da categoria design e subcategoria Photoshop. Cada um está representado por seus respectivos autores. O 1 é o Fábio, o 2 sou eu e o 3 é o Diego, que está tudo aqui na usuários, ó. Tá tudo ali em usuários, certo? A gente vai usar somente para listar ali. Então o que é que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu vou abrir aqui, deixa eu ver se está tudo certinho. Ok. Vou fazer o seguinte, ó. Eu vou fazer a listagem já. Aqui, ó. Então primeiro categoria. PHP, fechei PHP. Variável selecionar underline categoria vai ser igual a
PDO prepare ponto e vírgula select all from categorias order by ID desk, selecionar categoria, execute while, abre parênteses, 2 pontos, fechei o end while, ponto e vírgula, fechei o PHP. Aqui eu vou criar uma variável chamada de categoria, que vai ser igual a selecionar categorias, fit object. Aí aqui dentro eu vou copiar esse option, vou tirar a opção selected, porque ele não vai ficar selecionado. No value eu vou jogar, porque é o seguinte, ó, a gente vai fazer dinâmico. Se eu escolher isso aqui, vai ser select all from post where categorias, que é o nome do campo, por isso que eu disse que tem que ser o mesmo nome do campo lá. Nesse caso, o nome da tabela não seria obrigatório ser esse nome, mas o nome do campo em que os dados daquela tabela está inserido tem que ser com o mesmo nome que está aqui no campo, ó, para me fazer o select dinâmico. Então, se eu pego esse name aqui e jogo lá, ele vai fazer o select dinâmico. Então, aqui no value eu vou jogar php echo na variável categoria no campo slug. Por que no campo slug? Porque eu tenho aqui, ó, categorias, videoaulas, ó, categorias, eu tenho o título que tem o D maiúsculo e slug em minúsculo. E é o slug que está identificando no posts, ó. Posts, categorias, eu tenho o slug em minúsculo. Então eu vou selecionar pelo slug. E aqui eu jogo o título, ó. Então php echo na variável categoria título, ponto e vírgula, fechei o PHP. Daí esse mesmo esqueminha aqui eu vou copiar, né, e jogar lá para os outros, né, só vou copiar as variáveis, vou só renomear as variáveis. Subcategoria, Ctrl V, aqui vai ser select subcategoria, select all from subcategorias, order by ID desk, selecionar underline subcategoria, execute. Aí, em vez de categoria, vai ser subcategoria igual a selecionar subcategoria fit object, subcategoria joga o slug, porque é o mesmo esqueminha, né, do slug. E aqui poderia ser o id, tá? Aí fica com, no caso aí, eu estou usando slug porque para dar um exemplo qualquer aí. Subcategoria título. Então, se eu vir aqui agora, eu tenho duas coisas já listando, ó. Tenho as categorias Design e Desenvolvimento, subcategoria JavaScript, PHP e Photoshop. E agora a gente vai copiar isso aqui, fazer o mesmo esquema e agora vai ser para outra tabela, vai ser para o autor. Selecionar underline autor vai ser igual a PDO prepare select all from autor, porque a tabela é autor, não é autores. E repare que o campo é autor e está condizendo também aqui com o campo autor do meu posts, tá? Então, autor, select aqui, copia isso aqui, joga aqui. Execute, variável autor, vai ser igual a select underline autor, fit object. Aí fechou aqui, copia isso aqui, autor. Nesse caso não vai ser o slug, porque o que está identificando o autor nos posts é o id. Então, no lugar do slug eu passo o id. Então, vai ser and autor, select all from posts where autor for igual ao id, certo? Vai ficar assim quando a gente selecionar. Então, copia aqui, autor em vez de título vai ser nome. Vou dar um F5 aqui na página. E eu tenho aqui o autor, Diego, Lucas Silva, Fábio Beccari. O que é que eu vou fazer agora? Agora a gente vai fazer o script no qual vai ser dinâmico essa seleção. Vai ser o seguinte, vamos já criar aqui e a gente vai adaptando essas partes de baixo aqui conforme eu for explicando, tá? Então, acima aqui do meu UL, eu vou criar um PHP, fechei o PHP. Eu vou verificar se existe o post. Então, no momento em que o usuário submeter o formulário para fazer uma filtragem, eu vou recuperar os dados. Olha só o que eu vou fazer, para vocês verem, ó. Eu vou print, vou colocar aqui, ó, echo pré, ponto e vírgula, print underline air, ponto e vírgula, variável global post. E vou vir aqui, ó, atualizei a página, não tem nada, né? Eu estou mandando ele exibir direto. Se existe post. Ah, ele existe post, né?
Então você poderia fazer uma verificação melhor aqui, né? Se existia um post, sei lá, categoria ou alguma coisa assim. Mas nesse caso existe post, tá? Então ele vai fazer isso aqui sempre. Não dá problema no script não. Pode ficar tranquilo que eu uso isso aqui, inclusive no DOS Master. É porque eu queria fazer a verificação aqui, mas vamos lá, né? Então, ó, não tem nada no post porque eu não selecionei nada aqui no meu formulário. Então, ó, design. Repare que eu tenho três campos, certo? Olha o que vai acontecer. Design, filtrar. Ó, ele manda campo categorias igual a design. Aí tem campo subcategorias em vazio e campo autor em vazio. Eu não quero pegar dados vazios, porque eu vou querer fazer essa listagem bonitinha ali, tá? O que é que eu vou fazer? Eu vou usar uma função do array do PHP chamada uma função para validação de arrays do PHP chamada de array filter. Então vou pegar o post, eu vou dizer que ele é igual a array underline filter. Ele tira tudo que é falso, tudo que é nulo e tudo que é branco, string vazia, né, de um array. Então o que é que eu vou fazer? Ponto e vírgula, eu vou mandar ele filtrar o meu post. Ó, ele filtrou aqui em cima e aqui embaixo ele vai exibir, tá? O que é que eu vou fazer? Ó, F5 para mandar esses mesmos dados. Continuar. Olha só, ele tirou o que é vazio e deixou só o que eu estou usando. O que é que eu vou fazer agora? Eu tenho que separar categorias do valor da categoria. Eu vou pegar array keys aqui, array values aqui. O que é que eu vou fazer então? Ó, variável. Eu vou chamar de vamos primeiro contar quantos itens eu tenho, né? Quantos itens o cara selecionou. Porque, por exemplo, se eu selecionar 2 aqui, ó. Calma aí, deixa eu ver se salvei. Salvar aqui, atualizar de novo. Ó. Se eu selecionar esse e esse, filtrar, eu tenho 2, né? Então eu quero contar quantos eu tenho. Ó. Variável contar vai ser igual a count, variável post. Eco na variável contar, pra gente ver quantos ele pega. F5, eu tenho 2 índices, certo? Agora eu vou pegar chaves, né? Igual eu falei aquela hora. Variável chaves vai ser igual a array underline keys no meu post. Então eu estou pegando somente o que corresponde ao campo no banco de dados. Categorias, subcategorias. Ele vai vir como 0. Nesse caso viria como 0 categorias, 1 subcategorias. Aí eu vou criar o respectivo disso em valores, que vai ser igual a array underline values no post. Então eu vou pegar o respectivo disso aqui. Em vez de eu mostrar o post agora, pessoal, eu vou mostrar assim, ó. Eco pré chaves, copio isso aqui, jogo aqui embaixo, valores, para vocês verem que eu estou pegando tudo do post, certo? Olha só, eu vou até fazer assim, ó, valores, porque a gente vai usar array underline filter também, por via das dúvidas. Não é necessário, mas vou colocar assim. Atualizar a página, ó, tá vazio, certo? Porque eu tenho array chaves e array values. Eu vou selecionar. Chaves tem que ser o nome do campo, valor tem que ser o valor, né? No caso aqui, ó. Campo categorias tem que pegar design, campo subcategorias tem que pegar PHP. Nada a ver, né? Vamos pegar design e Photoshop. Filtrar. Então olha só. Valor chaves, campo 0, categorias. O correspondente desse no valores é campo 0, design. Então, categorias, design. Então, chaves, 1, subcategorias. Correspondente desse no valores é Photoshop. Então, eu tenho subcategoria Photoshop, categoria design, certo? Perfeito. Agora eu posso apagar isso aqui para a gente continuar. Eu vou usar uma variável chamada de percorrer, que eu vou usar para me fazer passar, né, pelos itens, pelos índices do meu array. Eu já tenho uma variável que conta esses índices, só que ele está me dando a quantidade de índices totais. Eu preciso, vocês sabem que para passar por um array, ele começa do 0, né? 0, se eu tiver 3 índices é 0, 1 e 2. Só que como eu estou contando direto, ele tem 1, 2 e 3. Como é que eu vou fazer para chegar até o 2? Eu diminuo 1, certo? Então, contar menos 1, ponto e vírgula. Agora eu vou usar essa variável para fazer um for e criar a condição dinâmica. Essa condição eu vou fazer assim, ó. Aqui, ó, vem aqui onde tem o select e agora a gente já vai usar que eu vou fazer assim, ó. Se o meu contar for igual a 0, abre chaves, se não, abre chaves. Se o contar for igual a 0, eu não vou ter
a condição de where alguma coisa. Então, o SQL vai ser exatamente esse aqui, ele vai pegar todos os posts. Caso contrário, ele vai ter uma condição. Então, ó, select título from posts where espaço variável where que eu vou criar agora, tá? Essa variável where a gente vai criar dinâmica com o for que eu vou fazer aqui, ó. Variável where por padrão vai ser vazio, ponto e vírgula. Então, for variável i vai começar do zero, ponto e vírgula. Variável i, enquanto a variável i for menor ou igual a variável, quando ele chegar no último valor, né, da minha variável percorrer, ponto e vírgula, a minha variável i vai incrementar. Dois pontos, and for. Então aqui dentro eu vou fazer alguma coisa, eu estou percorrendo, né, percorrendo a quantidade de índices que eu tenho que foi selecionados aqui. Se eu selecionei um campo só, ou se eu selecionei dois. A depender disso, eu vou fazer a variável i incrementando aqui, certo? O que é que eu vou fazer aqui dentro? Eu vou verificar se o valor que eu selecionei é branco, é vazio ou não, tá? Então, se a minha variável valores no campo da variável i, né, correspondente aqui, por exemplo, ó, eu tenho 0 e eu tenho 1. Eu estou passando a minha variável i igual a 0. Se variável i igual a 0, isso aqui fosse vazio, ele não deixaria passar. Isso aqui é só uma validação extra, tá? Não é necessário, já que a gente já está usando o array filter lá no post, tá? Mas eu estou fazendo essa validação extra. Se a minha variável valores no índice i for diferente que vazio, eu vou entrar aqui and if, tá? O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou criar minha variável where, quer dizer, pegar ela, né, where, e eu vou incrementar ponto igual com uma coisa. O que é que eu vou fazer aqui? A parte dinâmica do nosso select, né? Eu já tenho where aqui, então where o que? Campo for igual a valor. Eu tenho o campo, pessoal, no array keys e os valores no array values. O que é que eu vou fazer então? Aspas com crase aqui, né? Faz a crase para os campos. Então campo está em chaves no índice i. Quando esse campo for igual, abre e fecha aspas simples normais, a valores, a esse valor que está no i. Então são correspondentes, né? Quando for 0, ele vai pegar o 0 do chaves e o 0 do valores. Então 0 de chaves é categorias. Quando categorias for 0 do valores é design. Quando a categoria for igual a design, certo? Então ele vai pegar esse dinâmico. E agora para a gente adicionar os wheres, o que é que eu vou fazer? Olha só. Se a minha variável i for diferente da minha variável percorrer, abre chaves, a minha variável where, concatena de novo, abre e fecha aspas simples mesmo, ponto e vírgula aqui, espaço, and espaço. Por quê? Quando a minha variável i for diferente. Olha só, vamos supor que eu selecionei um post só, certo? Selecionei um post só, a minha variável i só tem um índice para percorrer. Se é um índice, começa de qual? Do 0, certo? Se a minha variável i é 0 e eu só tenho um índice que também é 0, elas são iguais. Então eu não vou adicionar and para a condição. Então ele vai pegar where categoria, por exemplo, foi igual a design. Se eu tenho 2, então eu tenho variável i igual a 0 e variável i igual a 1. Eu tenho o índice 0 e eu tenho o índice 1. Quando a variável i for igual a 0, elas são iguais, certo? Eu só vou colocar quando for diferente. Então se eu tenho dois índices, o primeiro a variável i vai ser igual, no segundo a variável i vai ser diferente, certo? Variável i igual a 0, campo igual a 0, ele é igual. Variável i igual a 1, variável i igual a 0, ele vai colocar o AND, tá? E aí ele vai fazer, eu minimizei aqui sem querer. Ele vai fazer esse aqui dinâmico. Vamos ver aqui como é que tá ficando. Deixa eu ver se já dá pra fazer. Where tá certo. Vamos ver se dá algum erro. Atualizei a página. Então ele lista tudo. Selecionei design, filtrar. Só do design, ó. Eu tenho tudo design. Adobe Photoshop CC 2014, texto 3D, aula 1 Photoshop e Adobe Photoshop CC 2014. Se eu vim aqui, ó, tudo que é de Photoshop, ó, tem um 3.
Tá tudo dentro de design. Vamos fazer o seguinte, vou vir aqui, ó, vou dar um eco num br, ponto e vírgula, e dar um eco na minha variável SQL para vocês verem o que ele tá gerando, ó. Olha só, enter. E eu vou fazer o seguinte, vamos fazer algo mais aqui ainda. Esse br tem que ser embaixo, né? Então vou colocar o br aqui para ele separar bonitinho. Ele não tá pegando. Deixa eu colocar, vou fazer o seguinte, ele tá... Cadê? Termina aqui embaixo, né? Então o SQL eu vou jogar lá embaixo. Vou tirar isso daqui. Terminou aqui, vou colocar echo em um br aqui e echo SQL aqui, ponto e vírgula. Vamos ver como é que fica. F5. Ele tá repetindo, né? Porque tá dentro do while. Deixa eu colocar fora. Fora do while, calma aí. Deixa eu copiar isso aqui. Ctrl X. Jogar aqui fora do while. F5 de novo. Então olha só. Selecionei Select Title from Posts where... Não tem where, né? Select Title from Posts. Por quê? Porque eu tô na página inicial. Design. Selecionei Select Title from Posts where categorias for igual a Design. Order by ID Desk. Design. Photoshop. Filtrar. Olha lá, Photoshop, tudo que é de Photoshop. Tem um 3 também, né? Porque estão todos na mesma categoria e subcategoria. Então, select title from posts where categoria for igual a design and subcategorias for igual a Photoshop order by desk. Vamos selecionar só por autor. Vamos pegar tudo do Diego. O Diego só tem um, olha só. Se você vir aqui, ó, Diego é o 3. Ele tem aqui, ó, uma postagem do Diego. Então, Diego, filtrar. Só tem uma postagem, select título from posts where autor for igual a 3. Repare que eu posso selecionar 2 campos ou um campo só. Vamos fazer uma select diferente. Vou pegar a categoria, quando a categoria for igual a JavaScript e Diego, filtrar. Select título from posts where subcategorias for igual a JavaScript. Quando subcategorias for igual a JavaScript and autor for igual a 3. Vamos pegar agora categoria desenvolvimento e eu quero tudo que for do Lucas Silva. Olha só. Post para JavaScript, chat estilo Facebook aula 1, enquete com PHP aula 1. Vamos pegar tudo do desenvolvimento geral, tudo da categoria desenvolvimento, filtrar. Olha só, pegou tanto o do, tanto do Diego que está na categoria desenvolvimento, quanto os meus, olha só. Tá vendo? Então, vamos fazer o seguinte. Vou vir aqui, ó, variável i. Vamos dar um eco na variável i, ponto e vírgula, concatenado com uma quebra de linha. Tá? Vamos fazer o seguinte. Vou selecionar isso aqui. Olha só, 0. Calma aí. Vou fazer o seguinte. Eu tenho isso aqui. Esqueci como é que eu ia fazer aqui. Eu tenho 2. Aqui, design e JavaScript. Então eu tenho 2. Então 0 e 1, né? 2. Quando for diferente que percorrer. Percorrer, vamos fazer assim, ó. Aqui antes eu vou jogar echo em um H2 concatenado com percorrer concatenado com barra H2, tá? Ponto e vírgula, pra gente ver, né? O que é percorrer e o que é a variável i. Então vamos fazer assim, ó. Filtrar. Então, ó. O percorrer. O que é que eu fiz aqui? Subcategorias PHP. Deixa eu... Calma aí, ó. Ele tá... Calma aí. Se eu der um eco, ele quebra o meu código aqui. Então vamos fazer assim. Olha, bom, eu sei que percorrer, ele é contar menos 1, certo? Se eu seleciono 2, design e PHP, eu tenho contar 2, certo? Calma aí que agora eu acabei bugando meu negócio aqui. Deixa eu tirar isso daqui porque a variável i tá funcionando aqui. Deixa eu pegar de novo aqui, design e PHP. Ele não pega, né, porque JavaScript não existe, tá certo. Tava certo, é eu que tô viajando aqui na batatinha. Ó, desenvolvimento PHP que tem, ó. Tá bom? Ok, então o que é que eu tô fazendo? Ó, se eu seleciono 2, desenvolvimento PHP, por exemplo. Opa, Photoshop não, PHP. Eu tenho 2, então 2 menos 1, né, do contar. Então percorrer é 2 menos 1, que é 1. Eu tenho 2, variável i igual a 0, ela é diferente de 1, porque eu tirei 2 menos 1,
que é 1 o percorrer. Ela é diferente, ela adiciona um AND. Variável i igual a 1, para chegar no máximo do array, ele já é igual, então ele não adiciona o AND. Então ele só adiciona o AND quando a variável i for diferente. Se eu pego 3 aqui, ó, vamos pegar quando a categoria for igual a design, a subcategoria for igual a Photoshop e o autor for igual a Fábio Beccari. Filtrar. Então eu tenho todos isso aqui, ó. Então eu tenho 3 no contar. Percorrer é contar menos 1. Então eu tenho 3 menos 1, 2. Se é 2, então variável i vai de 0 a 2. No 0, o 0 ainda é diferente que 2. Então ele adiciona um AND. Variável i igual a 1. 1 ainda é diferente que 2. Ele adiciona mais 1. Variável i igual a 2, ele já é igual a variável percorrer. Então ele não adiciona mais um AND. Então eu crio o dinâmico, ó. Select título from post, where categorias for igual a design, and subcategorias for igual a Photoshop, and autor for igual a 1. Order by de desk. Isso aqui você não está restrito a somente 3 campos. Você poderia fazer só com 2 ou com 4 e por aí vai, desde que esteja nessa lógica aqui. Campos correspondentes aos names disso aqui, do meu select, campos daqui do post, né, correspondentes, e desde que esteja com essa lógica aqui que eu ensinei, ó. Você pega o post, faz a contagem, pega o array keys e o array values, percorrer para você fazer o for, para criar aqui bonitinho, certo? Espero que tenham entendido. Se não entenderam, deixem seus comentários. Peço também para que deixem sugestões de videoaulas, tá, pessoal? Acessem também o Backstudio se você curte mais design. Tem bastante coisa aqui de design, back.com.br. Tem mais videoaulas. Atualmente tem só videoaulas do Fábio aqui, mas eu também vou estar postando videoaulas, né? Videoaulas de design, tem de tudo aqui. Tem de InDesign, Illustrator, Photoshop, Premiere Pro, CorelDRAW, Maxon, Cinema 4D e PHP futuramente, certo? Ok? Espero seus comentários. Não deixem de compartilhar se gostaram da videoaula e até um próximo vídeo.